Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando mais um sábado aqui neste rádio para um programa especial recheado de dicas e informações. Hoje é 30 de maio de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vida Plena. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada sobre o livro de Apocalipse, dirigida pelo pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lily Bold continuará nos trazendo informações valiosas com relação à saúde e os alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria poder estar com vocês mais um sábado, conversando sobre a palavra de Deus, lendo a Bíblia e podendo dessa forma aprender um pouquinho mais sobre os desejos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Hoje nós vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 vem trazendo mais descobertas interessantíssimas e você não pode perder. Leia comigo aí o capítulo 9 de Apocalipse. Vamos lá. É a abertura da quinta trombeta, é o tocar da quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscaram a morte e não a acharam. Desejaram morrer e a morte fugia deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelo como cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como os dos leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si Rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Olha aí que coisa interessante. Então, para começarmos ali, no início fala sobre a quinta trombeta tocada e abre-se a porta do abismo.
por uma estrela que caiu do céu. Essa estrela que caiu do céu, a referência é a Satanás. E ele abre a porta do abismo e agora uma nuvem cheia de gafanhotos sobe e escurece até o céu e o ar. Olha só que loucura. E o que acontece agora? Eles saem do abismo e vêm para atormentar. Atormentar quem? Atormentar aqueles que não têm a marca de Deus. Está ali no verso 4, aqueles que não têm o sinal de Deus na testa. E aqueles que têm o sinal de Deus, como ali não foi permitido que eles acabassem com os vegetais, as flores, as coisas, esses são os filhos de Deus com o seu sinal. Esses não foi permitido que os gafanhotos, os escorpiões ali os machucassem. E olha que interessante, isso acontecendo, os homens ali procuravam morrer, mas a morte fugia deles. E isso está para acontecer ainda. Por isso é algo para o futuro, um futuro próximo. E queira você que você possa fugir dessa situação, que você possa ter o selo de Deus na sua fronte, na sua testa. Porque senão você estará nesse lado onde os escorpiões, os gafanhotos irão atormentar. E não vai ser permitido tirar a vida deles, mas sim machucá-los, atormentá-los, para que eles se aterrorizem. E é isso que Satanás sabe fazer. O que ele sabe fazer na vida do ser humano é isso. É nos provocar, é nos machucar, é nos deixar tristes, nos deixar angustiados com doenças. É isso que Satanás sabe fazer. Mas ao povo de Deus não foi permitido. E tem uma referência ali sobre 5 meses, que seriam atormentados por 5 meses. Se nós formos à Bíblia, houve uma situação assim lá no dilúvio, né? Aqueles que aceitaram a Cristo entraram na arca junto com os animais e eles ficaram livres do dilúvio. Mas quem ficou fora do dilúvio, infelizmente, o resultado que eles tiveram foi grande tormenta, grande preocupação e no final foi a morte. Então o povo de Deus sempre está sendo protegido por Ele. Quando nós escolhemos servir a Deus, Deus vai sempre estar ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo, para que possamos escapar das ciladas do inimigo. E aqui no capítulo 9 é esta uma das referências para os últimos dias. E é por isso que você hoje precisa tomar sempre a tua decisão. Você precisa sempre estar ao lado de Cristo. Você precisa sempre buscar entendê-lo cada vez mais. Você precisa ter a certeza que você está no caminho correto. E qual é o caminho correto? É o caminho da Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia. Na Bíblia tem todos os preceitos, todas as leis, tudo aquilo que Deus coloca para você e para mim. Basta você querer. Se você quiser, Deus vai te colocar nesse caminho. Quando nós pedimos a Deus que queremos segui-lo, queremos estar com Ele, Ele vem até nós através do Espírito Santo e nos ajuda a nos converter aos nossos caminhos. Sair dos caminhos ruins e vir para os caminhos do bem. É esta a função do Espírito Santo hoje aqui na Terra, ajudar aqueles que querem servir a Cristo, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz. Esta é a função do Espírito Santo. E dos anjos também. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos conduzir, para fazer o que for necessário para estarmos prontos no dia da volta de Jesus. Então, por favor, não perca tempo. Não perca seu tempo com coisas triviais, com coisas que têm importância apenas nesse planeta. Se essa terra será destruída, qual é a maior importância desse planeta? Pensa um pouquinho. Tem alguma importância os teus bens? Tem alguma importância o teu dinheiro, o teu status social? Não tem. A única coisa que importa, sabe o que é? São as pessoas. E Deus vai vir buscar os seus filhos, aqueles que escolheram servi-lo, aqueles que escolheram ficar ao lado dele. São essas pessoas que Deus vai vir buscar. E ele já está vindo. Nós estamos realmente nos últimos dias. Se você for lá nas profecias de Daniel,
na estátua de Nabucodonosor, você vai entender que nós estamos realmente na ponta dos pés, aonde tudo muito em breve irá acontecer. Aonde muito em breve Jesus vai vir nos buscar. Lá na visão de Daniel, de Nabucodonosor, a interpretação que Daniel traz através de Deus é que uma pedra será cortada sem auxílio de mão, é a rocha, que é Cristo, e irá destruir aquela estátua. E essa destruição da estátua quer dizer que tudo aquilo que é deste mundo terá que ser renovado. E quando isso acontecer, nós precisamos ter o selo de Deus. O selo de Deus não é um chip, o selo de Deus não é uma tatuagem escrita no nome dele, não. O selo de Deus é a tua decisão. Por que é o selo na fronte? No lóbulo frontal é onde você tem o poder de decisão. É aqui que você escolhe servir a Cristo ou não. Então o sinal de Deus está no teu lóbulo frontal. É uma coisa racional. Você já entendeu a palavra de Deus, você já sabe os caminhos de Deus, agora você vai servi-lo porque você o ama, porque você o quer e quer fazer parte do povo de Deus. Então este selo é colocado na tua fronte, no teu raciocínio, na tua razão, no teu pensamento. E é por isso que ele é tão fiel, porque ninguém pode tirá-lo, ninguém pode apagá-lo, ninguém pode tirar ele de você. Quando você já entendeu, você já raciocinou e aceitou Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, não tem quem possa tirar isso de você. Por isso, siga em frente. Este é o caminho. Não volte atrás. Leia a Bíblia de Deus e ela vai ser luz para os teus caminhos. Deus te abençoe. E muito em breve veremos Jesus voltar nas nuvens dos céus. Um abraço, uma feliz semana a todos vocês e até o sábado que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre curiosidades dos alimentos. Vocês sabiam que os refrigerantes gasosos açucarados aceleram o envelhecimento? Um estudo realizado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, com 5.309 pessoas, demonstrou que o consumo regular de refrigerantes gasosos açucarados produz mudanças no DNA, o que pode ser relacionado ao envelhecimento. Uma lata de 330 ml de refrigerante gasoso açucarado, incluindo os refrigerantes de cola, consumido por dia encurta os telômeros, uma parte dos cromossomos relacionados com a longevidade, o equivalente ao período de 4,6 anos. Esse envelhecimento celular acelerado é produzido pela combinação de açúcar e gás na mesma bebida e predispõe a enfermidades degenerativas, como diabetes, cardiopatias e câncer. Por outro lado, o mesmo estudo demonstrou que o consumo de suco de frutas aumenta o comprimento dos telômeros dos cromossomos e, portanto, favorece a longevidade. Vamos começar a consumir mais sucos naturais, né? Até a próxima semana! O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Provas prematuras. O Senhor deseja que nossos ministros, médicos e membros de igreja sejam cautelosos em não insistir com os que são ignorantes quanto à nossa fé para fazerem repentinas mudanças no regime, levando assim os homens a uma prova antecipada. Mantende os princípios da reforma de saúde e deixai que o Senhor guie os sinceros de coração. Eles ouvirão e acreditarão.
Nem o Senhor requer que seus mensageiros apresentem as belas verdades do viver saudável, de maneira que prejudiquem os espíritos. Ninguém ponha pedras de tropeço diante dos pés dos que estão andando nas escuras veredas da ignorância. Mesmo em elogiar uma coisa boa, não sejais demasiado entusiastas, a fim de que não desvieis do caminho os ouvintes. Apresentai os princípios da temperança em sua maneira mais atrativa. Mantende à frente a reforma de saúde. Como um povo, foi-nos dada a obra de tornar conhecidos os princípios da reforma de saúde. Alguns há que pensam que a questão do regime alimentar não seja de importância suficiente para ser incluída em seu trabalho evangélico. Mas esses cometem um grande erro. A palavra de Deus declara: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O assunto da temperança em todas as suas modalidades tem lugar importante na obra da salvação. A instrução deve estar ligada com as missões de cidades. Em conexão com nossas missões de cidade, deveria haver cômodos apropriados em que aqueles nos quais se despertou interesse possam reunir-se para ser instruídos. Esta obra necessária não deve ser efetuada de modo tão pobre que se faça impressão desfavorável sobre o espírito do povo. Tudo o que é feito deve dar testemunho favorável em prol do autor da verdade e deve, de modo apropriado, representar a santidade e importância das verdades da terceira mensagem angélica. Devem-se estabelecer escolas culinárias. Devemos ensinar o povo a preparar alimento saudável. É preciso mostrar-lhes a necessidade de abandonar alimentos nocivos, mas nunca deveríamos advogar um regime que nos faça padecer fome. É possível ter um regime são, nutritivo, sem um emprego de café, chá e carne. A obra de ensinar o povo a preparar um sistema alimentar que seja ao mesmo tempo saudável e apetecível é da maior importância. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar sua igreja. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalharem todos quantos efetuarem esta obra inteligentemente. Conservai na frente a obra da reforma de saúde, é a mensagem que sou instruída a apresentar. Mostrai tão claramente o seu valor que se venha a sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é o fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. Avançai. Sou instruída a dizer aos ensinadores da reforma da saúde: avançai. O mundo necessita de cada tio da influência que podeis exercer para fazer recuar a maré de calamidades morais. Que os que ensinam a terceira mensagem angélica permaneçam fiéis às suas insígnias. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Possa o Senhor prover com as mais claras mensagens da verdade os que trabalham na palavra e na doutrina. Se seus obreiros apresentarem estas mensagens com simplicidade, firmeza e toda a autoridade, o Senhor cooperará com eles. Deve-se defender contínua reforma. A circulação de nossas publicações sobre saúde é obra importantíssima na qual devem todos os que creem nas verdades especiais para este tempo ter vivo interesse. Deus deseja que agora, como nunca dantes, a mente do povo seja profundamente agitada para investigar a grande questão da temperança e os princípios que fundamentam a genuína reforma de saúde. A vida física deve ser cuidadosamente educada, cultivada e desenvolvida para que, mediante homens e mulheres, seja revelada a natureza divina em sua plenitude. Tanto as faculdades físicas como as mentais, com suas afeições, devem ser tão bem exercitadas que possam atingir a mais alta eficiência. Reforma, contínua reforma, deve ser conservada diante do povo e, por meio do exemplo, devemos dar força aos nossos ensinamentos. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em favor da salvação dos homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de abandonarem os prazeres pecaminosos, os quais destroem a saúde, aviltam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Deve-se ensinar os homens e as mulheres a fazerem um cuidadoso exame de todo o hábito e prática e a abandonarem sem demora aquilo que origina um estado doentio do corpo e lança dessa forma uma escura sombra sobre a mente. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Precisam-se de professores que sejam expeditos no discernir e aproveitar toda a oportunidade para fazer o bem. Professores que combinem a verdadeira dignidade com o entusiasmo, que sejam capazes de dirigir e aptos para ensinar, que possam inspirar pensamentos, despertar energias e comunicar ânimo e vida. As vantagens de um professor podem ter sido limitadas, de modo que ele poderá não possuir habilitações literárias tão altas como se poderia desejar. Todavia, se tem um conhecimento verdadeiramente profundo da natureza humana, se tem genuíno amor por sua obra, apreciação de sua grandeza e decisão de se aperfeiçoar, se está disposto a trabalhar fervorosamente, perseverantemente, compreenderá as necessidades de seus discípulos e, pelo seu espírito de simpatia e progresso, inspirá-los a prosseguir, procurando guiá-los avante e para cima. As crianças e jovens, sob os cuidados do professor, diferem largamente em disposição, hábitos e educação. Alguns não têm nenhum propósito definido ou princípios fixos. Precisam ser despertados às suas responsabilidades e possibilidades. Poucas crianças foram devidamente educadas em casa. Algumas foram muito mimadas. Todo o seu preparo foi superficial. Tendo-se lhes permitido seguir as inclinações e evitar responsabilidades e encargos, falta-lhes estabilidade, perseverança e renúncia. Muitas vezes consideram toda disciplina como restrição desnecessária. Outras têm sido censuradas ou desanimadas. Restrições arbitrárias e aspereza desenvolveram nelas obstinação e desafio. Se estes caracteres deformados forem remodelados, este trabalho, na maioria dos casos, terá de ser feito pelo professor. Para que o cumpra com êxito, deve ter a simpatia e intuição que o habilitem a descobrir a causa das faltas e erros manifestos em seus discípulos.
Deve ter também o tato e a habilidade, a paciência e firmeza que o habilitem a comunicar a cada um auxílio necessitado. Ao vacilante e comodista, uma animação e assistência que sejam um estímulo ao esforço. Ao desanimado, simpatia, a apreciação que criem confiança e assim inspirem diligência. Os professores muitas vezes deixam de entrar suficientemente em relação social com seus alunos. Manifestam pouca simpatia e ternura e demasiada dignidade de um juiz austero. Conquanto o professor tenha de ser firme e decidido, não deve ser opressor e ditatorial. Ser áspero e severo, ficar longe de seus discípulos ou tratá-los indiferentemente, corresponde a fechar a passagem pela qual poderia influir neles para o bem. Sob circunstâncias alguma, deve o professor manifestar parcialidade, favorecer ao aluno cativante, atraente e ser crítico, impaciente e incompassivo para com os que mais necessitam de animação e auxílio, significa revelar uma concepção totalmente errônea de seu trabalho. É no tratar com os defeituosos e trabalhosos que se prova o caráter e fica demonstrado se o professor é realmente qualificado para o seu cargo. Grande é a responsabilidade dos que tomam sobre si o encargo de ser guias da alma humana. O verdadeiro pai e mãe contam como seu um encargo de que nunca poderão desincumbir-se completamente. A vida da criança, desde o seu primeiro dia até o último, experimenta o poder daquele laço que a liga ao coração dos pais. Os atos, palavras e mesmo o olhar dos pais continuam a moldar o filho para o bem ou para o mal. O professor participa desta responsabilidade e necessita constantemente compreender o caráter sagrado da mesma e conservar em vista o propósito de sua obra. Ele não deve meramente cumprir suas tarefas diárias, satisfazer seus superiores e manter a boa fama da escola. Deve tomar em consideração o mais elevado bem de seus discípulos como indivíduos, os deveres que a vida deporá sobre eles, o serviço que ela requer e a preparação exigida. O trabalho que faz dia a dia exercerá sobre seus discípulos e, por meio deles sobre os outros, uma influência que não cessará de se estender e fortalecer até que termine o tempo. Os frutos de seu trabalho ele tem de encontrá-los naquele grande dia em que toda a palavra e ação hão de ser investigadas diante de Deus. O professor que disto se compenetre não terá a impressão de que seu trabalho está completo ao terminar a rotina diária das lições dadas, saindo os alunos por algumas horas de sob seus cuidados diretos. Ele levará essas crianças e jovens em seu coração. Seu constante estudo e esforço serão como assegurar-lhes a mais nobre norma de eficiência. Aquele que enxerga as oportunidades e privilégios de sua obra não permitirá que coisa alguma abste o caminho para os ardorosos esforços no sentido do aperfeiçoamento próprio. Não poupará esforços a fim de atingir a mais elevada norma de excelência. Tudo o que deseja que seus discípulos se tornem, ele mesmo se esforçará por ser. Quanto mais profundo for o senso de responsabilidade e mais ardoroso o esforço para o aperfeiçoamento próprio, tanto mais claramente perceberá o professor e mais profundamente lamentará os defeitos que embaraçam sua utilidade. Contemplando ele a magnitude de sua obra, suas dificuldades e possibilidades, muitas vezes seu coração exclamará: para estas coisas quem é idôneo? Caro professor, quando considera sua necessidade de força e guia, necessidade esta que nenhuma fonte humana poderá suprir, convido-o a considerar as promessas daquele que é o conselheiro maravilhoso. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, diz ele, e ninguém a pode fechar. Clama a mim e responder-te-ei, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Até a consumação dos séculos, eu estou convosco. Como o mais elevado preparo para o seu trabalho, indico-lhe as palavras, a vida, os métodos do príncipe dos professores. Convido-o a considerá-lo. Nele está o seu verdadeiro ideal. Contemple-o, demore-se em sua consideração, até que o espírito do Mestre Divino tome posse de seu coração e vida.
Refletindo como um espelho a glória do Senhor, você será transformado na mesma imagem. Este é o segredo do poder sobre os seus discípulos. Reflitam. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.